Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus, com muita reverência à presença de Deus. Eu sou o Luciano da Evelyn. Eu sou a Evelyn do Luciano. É com muita alegria que nós recebemos o convite. Quando a pastora Rita me ligou, eu fiquei muito feliz de poder vir aqui essa noite. Ela é uma grande mulher de Deus e, por um período, me ajudou muito. E hoje o pastor Luciano vai estar ministrando sobre algo que move o nosso coração, que é lidar com cura, que é lidar com as áreas que muitas vezes fazem com que os cristãos não possam produzir bons frutos. A Bíblia fala que é pelos frutos que nós conhecemos as pessoas. Uma coisa é bem certa: quando a árvore é frutífera, ela é frutífera. Mas muitas vezes o fruto não é bom. Vocês já se decepcionaram com o gosto amargo de alguma fruta que aparentemente parecia ser tão gostosa? E um dos fatores que nós, nos anos de ministério, fez com que nós percebêssemos a dificuldade de alguns cristãos de ter um fruto saudável, está muito relacionado com as áreas da sua vida que precisam ser tratadas, precisam ser curadas. Às vezes, um perdão, às vezes um pecado escondido. Recentemente, eu atendi um homem e por muito tempo eu ouvi ele dizer assim para mim: pastora, minha vida financeira não vai para frente. E ele falava assim: será que é porque o meu sócio, ele tinha uma empresa, ele tem uma empresa, ele não é dizimista? E ele falou isso várias vezes. E um dia eu fui atendê-lo, fui ter um aconselhamento com ele. E ele tinha, na sua juventude, sido acusado de assassinato por um rapaz. E ele falou para mim que não perdoava aquele homem. E eu falei assim para ele: você quer ter bênção na sua vida financeira? O problema não é a falta de dízimo do seu sócio. O que está te travando é a tua falta de perdão. E eu falei: você consegue orar aqui perdoando esse homem que te acusou indevidamente? Aliás, esse mesmo homem que tinha cometido o assassinato. E ele me falou: não consigo. Eu falei: então tá bom. Vai para casa. E o dia que você conseguir, você me liga. Passadas umas 3 semanas, ele me liga. E ele falou assim: pastora, eu quero orar, pedindo perdão, perdoando ele. Eu falei: não, agora você não vai, eu não vou orar com você. Você vai conseguir o telefone desse homem, você vai ligar para ele e você vai declarar o seu perdão para ele. Eu vi que a voz dele mudou e ele ficou muito chateado comigo. Por fim, passou-se umas 2 semanas, ele conseguiu ligar para aqui, conseguiu o telefone dessa pessoa e ligou. Com muito quebrantado e triste por estar fazendo aquilo. Ele falou: eu te perdoo por ter me acusado de assassinato. E diz que a pessoa do outro lado ficou em silêncio, e assim que acabou, ele desligou o telefone. Ele chorou por 2 horas seguidas. E aí ele chegou diante de Deus, pedindo perdão para Deus, por ter um coração tão duro e tão difícil de perdoar. E eu não tive mais contato com essa pessoa. Passou-se
uns 3, 4 meses. Recentemente, eu encontrei a esposa dele e ela me abraçou e falou assim: você não sabe o que aconteceu. Ela falou: muito obrigada pelo que você fez com a minha família. A minha casa estava ruindo. E eu não tinha noção que a falta do perdão era uma ferida, era um câncer aberto dentro da minha casa. E ela me puxou e me mostrou o carro deles. Uma Mercedes-Benz nova. Não tenho nem noção de quanto vale aquele carro. Muito. Estavam indo viajar para a Europa. E ele chegou e me abraçou e falou assim: é bem fácil acusar o próximo da sua falha. Eu te agradeço por ter aberto os meus olhos. E por isso que eu amo lidar com essa área. Por ver famílias sendo restauradas. Ele restaurou com o pai há muitos anos. Tinha até esquecido, o Luciano lembrou. Ele não tinha contato, ele não amava o pai. E depois disso, o pai soube o que ele fez, porque ele e o pai tinham sido acusados desse mesmo assassinato. O pai liga para ele todos os dias, abençoando a vida dele. Fala: filho, eu te abençoo para você ser próspero. Eu abençoo as suas filhas. A filha dele, com 14 anos, que não queria saber de Cristo. A mãe dela me disse assim: eu tenho que proibir, às vezes, dela ir para a igreja. Porque ela quer estar na igreja todo momento. Eu falei: você não faz isso, né, minha irmã? Ela falou: não, estou brincando. A felicidade daquela família. Então, eu amo lidar com essa área. E sou muito grata a Deus pela oportunidade de poder servir a igreja na área de cura. Amém? Vou parar de falar porque quem vai pregar é ele. Amém. Pode sentar. Se nós fôssemos passar aqui um tempo falando com os irmãos a respeito de cura da alma, daquilo que Deus quer fazer, nós teríamos assim, íamos investir muitas horas de tempo. Mas eu quero nessa noite contar para vocês e mostrar um caminho de cura. Apontar um lugar para onde você possa correr. Quando nós falamos aqui, a pastora testemunhou muito rápido aqui a respeito desse casal. Para aquele homem decidir, querer perdoar, não foi fácil. Ele esbravejou e ele ficou roxo, azul na frente da pastora. Na nossa frente ele queria, acho que dar uns gritos lá de raiva. Porque ele não queria, ele queria aquela justiça para a vida dele. E algumas outras vezes ele também nos encontrou e perguntou e questionou. E não vou fazer. E ali resistindo com a pastora, nesse momento de que ele precisava perdoar. E a pastora ali firme por quê? Porque não é a pastora. Eu quero que vocês respondam, é a palavra de Deus. Então eu quero dizer que é desafiador. Mas existe um caminho. Amém? Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão. Mas assim, não de qualquer jeito. Eu quero que você olhe com um olhar assim complacente, de amor. E diga assim: meu irmão, existe sim uma resposta. Existe sim um caminho de restauração e cura. Amém? Quem gostou de saber da notícia? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem entre nós já passou, ou talvez esteja até passando nessa noite, aqueles momentos em que nós cansamos? A gente está cansado. Tem momentos em que você está cansado, você está exaurido, e você sinceramente buscou com muitas forças a cura, a restauração, o alinhamento. Você orou e falou: Deus, eu faço o que tiver que fazer.
E você de fato fez. Você ofertou, você dizimou, você participou das campanhas de cura e libertação, foi no encontro de Deus, foi de homens, de mulheres, participou de tudo, mas ainda você vê algumas coisas que parece que tardam, são difíceis e cansam o nosso braço. Alguém já passou por isso? Ou alguém já está passando, ainda está passando por isso? Ou talvez simplesmente desistiu. Desistiu. Esse irmão, qual a pastora testemunhou, ele é um irmão como nós, que coração muito sincero diante de Deus, e que já fez encontro com Deus, já foi no encontro de casais, já abençoou, ele é um ofertante, um dizimista, assim, daqueles, sabe, tudo que tem na igreja ele gosta e abençoa, e é generoso, e mesmo com a empresa dele, às vezes, na época que estava com bastante dificuldade, ele sempre foi muito generoso, mas ele tinha sempre a visitação dessas dificuldades. Áreas da sua vida que não fluíam, que não avançavam. Algumas áreas estavam mais ou menos, a outras estavam ali sendo empurradas. E quando nós ouvimos um testemunho como esse, é bem interessante que nós vemos com muita clareza a parte financeira sendo mudada. Mas o que me chama mais atenção é uma filha que não queria ir para a igreja e agora quer ir. O que me chama a atenção e que me embarga a voz é saber de um pai que nem convertido é, que é comovido pelos céus e que todo dia liga para o filho abençoando, profetizando isso que a pastora acabou de fazer. Esse pai faz com ele todos os dias. E ele não se relacionava bem com aquele pai há muitos anos. Ele tinha muita dificuldade com aquela filha. A esposa passou por um período terrível de depressão e problemas emocionais. A vida financeira estava complicada. A empresa com muita dificuldade. E depois de um tempo de perdão, encontrar uma família restaurada nas finanças, no âmbito familiar, no relacionamento com o pai. Esse é o que Deus quer fazer com você. Amém? Quem quer esse tipo de visitação de Deus? Amém? Quem deseja? Para que isso aconteça na tua vida, para que isso aconteça na minha vida, nós precisamos entender algumas coisas. Nós precisamos entender o reino de Deus. Não só de ouvir falar, mas de viver. Como diz Jó, de contigo andar. E andar com Cristo não é difícil. Porque a palavra de Deus diz que a porta ela é estreita, mas ela não é estreita por causa do reino de Deus. Ela é estreita por causa da nossa condição de pecado, da nossa construção pecaminosa, das barreiras, do muro de proteção que nós criamos e não deixamos ninguém acessar a nossa alma, não deixamos nem o próprio Espírito Santo visitar. Tem gente que fala, ei Espírito Santo, aqui nessa área é do meu jeito. Quando Deus vem e fala, perdoe, e a pessoa, não, aqui nessa área é do meu jeito. Quando a palavra diz, tenha domínio próprio, fala, não, aqui nessa área é do meu jeito. Quem está disposto a entregar todas as áreas a Deus essa noite? Amém? Quem está disposto a fazer o que tem que ser feito? Porque é mais fácil, irmão. Não, é muito fácil você pegar aqui a sua oferta. Eu não sei onde que nós depositamos a oferta aqui, mas é muito fácil pegar esse envelope e colocar. É aqui? É muito simples. Pegar e colocar, eu coloquei uma oferta aqui e colocar a oferta. Quem tem o hábito de ofertar? Nossa, pastor, mas é tão difícil porque eu tiro, às vezes, do orçamento. Ainda é mais fácil do que você se submeter. Não a dizer sim para o Senhor Jesus. Não aceitá-lo como Salvador. O desafio é ter Ele como Senhor. O senhorio de Cristo. Quando a palavra dele for uma palavra que você vai e realiza. Quando você coloca em prática a palavra de Deus.
Não em ritos, em rituais, ou uma festa solene como essa, um culto diante de Deus, porque aqui entregamos a oferta, aqui entregamos os louvores, aqui comunicamos e abraçamos os irmãos. Isso é bom, é fácil. Mas tem algo que é desafiador, que é deixar que o senhorio de Deus venha sobre nós. E o senhorio dele é ter o nosso coração transformado, mudado. Quando Jesus ensina os neófitos, os novos convertidos, aqueles que não sabem nem orar, ele ensina: orareis assim, Pai Nosso. Pai Nosso que está onde? Então nós temos que reconhecer que Ele está no céu. Santificado seja o teu nome. Quando falamos santificado, falamos que é separado. Que mais? Venha a nós o vosso reino, e seja feita. E qual é a vontade de Deus? É a amargura, o perdão ou a falta de perdão? Quem sinceramente, não responda, só pense, precisa praticar um pouco mais o perdão. Quando nós entendemos que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas capítulo 5, do verso 22, 23 em diante, do 16 aliás, ele começa falando sobre a obra da carne, mas na sequência ele fala sobre o fruto do Espírito. Quem tem buscado o Espírito Santo aqui? Quem tem produzido o fruto do Espírito? Paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão. Mansidão não, pastor, peraí. Sou crente, mas não sou bobo. Domínio próprio. Longanimidade. O fruto do Espírito. O texto que eu separei para os irmãos, ele está em Hebreus, capítulo 10. O fato, irmãos, o contexto que eu quero trabalhar com a gente aqui como igreja, é que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e Senhor. E esse texto que eu coloquei lá, se puder, não sei se tem como projetar lá, pastor Ricardo. Hebreus 10, 19. Que ele diz assim, pode só ouvir, irmãos, assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. E isso é do seu corpo. Quem quer viver o novo e vivo caminho do Senhor Jesus? Amém? O novo! Novo, diga comigo, novo! E vivo caminho. Então me responda: por que muitas pessoas aceitam a Jesus? São membros de igreja e não vivem um novo caminho. E não vive uma nova realidade de paz. E não vive um novo tipo de relacionamento dentro de casa. E não vive um novo relacionamento no trabalho. Pode até esconder, mascarar, diminuir, mas não vive. Porque a promessa de Deus, meus irmãos, em João 10:10, ele alerta: o ladrão vem senão para matar. Quem já sabia disso? Quem não sabia? Eu quero te dizer, o ladrão vem matar, roubar e destruir. E esse texto, ele está parafraseando, ele está simbolizando o diabo. Então, não é errado quando nós falamos o diabo vem matar, roubar e destruir. E ele não brinca, porque ele vai ferir as nossas emoções, ele vai ferir os nossos relacionamentos, ele vai ferir a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura familiar, física, tudo que seja, que envolva a nossa vida, o sistema de vida que temos, tudo ele vai querer ferir. E ele não vai esperar você ter a maior idade para te ferir. Ele vai ferir você no ventre da sua mãe. Quem aqui teve, talvez seja mãe aqui, teve uma gravidez difícil? Quem aqui talvez
soube que quando a mãe estava grávida, te rejeitou, quis te abortar. Os pais brigavam que nem gato e cachorro. A família passava muita necessidade, enquanto você estava sendo gerado. Enquanto você sendo um sonho de Deus, sendo gerado no ventre da sua mãe, a sua família já sofria. Então o diabo ele investe contra a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Então as marcas que você tem, é desde que está no ventre, na sua infância. E nós não podemos ignorar todas essas marcas. E precisamos levar a Deus. O fato é que o mundo jaz no maligno. Quem sabia disso? Nós sabemos. Então, por que o brilho deste mundo nos atrai? As coisas que estão fora do reino de Deus, ela nos atrai e a gente sabe que ela é atraente. A gente sabe também que ela é maligna. E nós sabemos que por fim faz mal. Não nos leva a uma vida de satisfação, de realização, de prazer e de realizações. Nos leva a circunstâncias momentâneas, as quais o diabo na sequência vem e acaba com você. Então por que ainda somos enlaçados, enredados, envergonhados ou ainda apaixonados pelas coisas do mundo? E quando digo as coisas do mundo, são as coisas que o maligno contaminou. E não é. O que Deus espera de nós não é que você faça uma separação. Aqui nesse quadrado eu estou nas coisas da igreja. Lá no meu trabalho é coisa do mundo. Não existe isso, gente. Aqui na igreja é quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas a nossa vida com Deus tem que ser lá no trabalho. Não existe essa distinção do que as coisas lá fora é profano, é do cão. Não, o teu trabalho é de Deus. A sua habilidade, as coisas que você vive fora do contexto eclesiástico, devem ser consagradas, entregues e vistas por nós como de Deus. Portanto, precisamos santificar. E santificar com a nossa presença, santificar com a forma que enxergamos as coisas lá do nosso trabalho. Quem estuda aqui? Quem faz faculdade aqui? Quem está na faculdade? Desafiadora a faculdade, não é não? Tem gente que fala, eu não vou nem fazer faculdade presencial, porque a faculdade jaz do maligno. É ou não é? Ela não é do maligno, mas ele ronda. Que tem uns demônios especial passeando lá, tem. Quando fala assim, mandado pelo cão, mas o cão manda os seus demônios em todos os lugares, sim ou não? Então a minha questão é, por que o mundo já está no maligno? Nós sabemos. As pessoas estão emaranhadas em circunstâncias, não conseguem saber quem são, não tem mais uma identidade própria. Cegos guiando os cegos, ignorantes formando novos ignorantes. Já sabemos. Sim ou não? Sabemos. A minha questão aqui é, e o povo que vem para a igreja, o povo que conhece Jesus, o povo que ouviu falar do Evangelho e que entra para dentro da igreja, mas não sai, não experimenta das mudanças, não experimenta da restauração, da cura. O texto de Hebreus, no capítulo 10, eu não vou ler todo o texto, porque senão nós vamos ficar aqui com pouco tempo. Do capítulo 10, do verso 1 em diante, o autor de Hebreus, ele vai falar assim, ó, a lei, o Antigo Testamento, a lei escrita, ela é só um vislumbre da presença de Deus. As regras de que você tem que andar assim, fazer assim, falar desse jeito, trazer seu dízimo, levar sua oferta, fazer a sua oração, a estrutura de regras, ela simplesmente mostra o caminho.
O mapa, quando você vai daqui para Florianópolis e você bota no Google Maps, lá para você não errar o caminho, ele é só um mapa. Se você não botar o pé na estrada, se você não pegar seu carro e dirigir em direção a Florianópolis, você não chega lá. Tem gente que pegou o carro, viu o mapa, mas não segue. Fica dando volta e quando se percebe está no mesmo lugar, não saiu de Curitiba. Tem gente que para de tempo em tempo e de repente fala: uau, a minha vida está a mesma ruína que estava antes de eu ir para a igreja. Nada mudou, nada melhorou. Nós precisamos, irmãos, conhecer o reino de Deus. E quando nós lemos o texto a história de Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem o quê? Justo. Imagina um homem justo que começa naquela história e ele termina dizendo, um homem que é justo e passa pelo que ele passou. Se você não leu, leia a história de Jó. E no final ele diz o quê? Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. O que aquele irmão experimentou perdoando o seu acusador de assassinato, o que ele experimentou é como que os olhos vissem o próprio Deus. O que você experimenta num tempo de milagre, de restauração, de cura da alma, é quando você conhecer Deus. E conhecer Deus gera em nós uma leveza, gera em nós um alívio da tensão. Quem já se sentiu tenso, com os ombros ali, voltado, tem que resolver. Ter experiências desse tipo com Deus traz alívio, traz paz, leveza. Quem deseja isso? Quem quer sentir paz? Oh Deus, eu quero sentir paz. Eu quero ter leveza na minha vida. Gera empatia, simpatia, cordialidade, tranquilidade. Não porque os problemas acabam, mas é porque você é curado. Você é transformado. Você muda. O texto de que o mundo jaz no maligno continua valendo. Mas você não é mais do maligno. Amém? Quem entendeu, diga amém. Você precisa ser de Deus. E não mais de você mesmo. O teu coração, a tua vontade, os teus intentos, os teus valores tem que ser entregue de bom grado a Deus. E não porque é lei, porque está escrito. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 1, é um texto que eu gosto muito de pregar. Porque ele começa o texto dizendo assim, o meu povo, ele diz assim, ó, o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece o local onde ele come. Israel, meu povo, não deseja nem me conhecer. O meu próprio povo não age com sabedoria. Aí o próprio Deus diz, ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade. E é interessante que lá no capítulo 1 de Isaías ainda, do verso 12, ele diz assim, quando vem na minha presença e traz os seus cultos, e isso já acontecia na época de Isaías. E quando vindes pisar nos meus átrios, e trazem as suas ofertas, elas são para mim como incenso abominável. Suas festas, celebrações, não consigo suportar mais as suas reuniões. Todas repletas de iniquidade.
Eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante. Estou cansado de suportar tais. Verso 15. Quando estenderes as mãos, eis que eu escondo os olhos de vós. E ainda que multiplique a vossa oração, não mais aos ouvireis. Porque as mãos estão condenadas e cheias de sangue inocente. Texto duro, né? Mas não se preocupe, leiam lá, Isaías capítulo 1. E no final do texto ele diz assim: porém, digam para mim, graças a Deus. Deus sempre tem um porém, um mais. Então Deus tem para nós sempre uma condição, uma resposta. Aí ele diz assim: ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlate, ainda que ele seja terrível, se vos converterdes dos maus caminhos e se voltardes a mim, uau, eu vos perdoarei. E ele vai restaurar tudo. Aí ele continua dizendo: mas se fores rebeldes e continuares como estás, serão cortados a fio de espada. E aí só que a coisa ficou pior para nós hoje, porque é melhor ainda você ser cortado a fio de espada do que viver um tipo de vida que alguns vivem. É ou não é? Então eu vou ser cortado a fio de espada? Não! Deus não quer cortar ninguém a fio de espada. Deus não quer ver ninguém sofrendo a miséria de uma vida. Mas Ele quer que nos convertamos a Ele. Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer trazer novidades de vida. E a dor que o pecado traz continua como um alerta para nós, dizendo: ei, existe um caminho de paz. Mas nós precisamos considerar quais são os nossos valores. E quando falo de valores, significa o que é importante para você. Nós falamos muito aí sobre 3 coisas no mundo que são desafiadoras para o homem, para o ser humano. Que é o poder, mandar, ser poderoso, ter autonomia. Isso corrompe o coração. O dinheiro, ele corrompe corações. E a sexualidade tem roubado muitas pessoas, por causa dos valores que cada um tem. O que é mais importante para você? Você abriria mão do quê para fazer a vontade de Deus? Quem é pai e mãe aqui? Se o teu filho tivesse doente, e o médico falasse assim: para ele ser curado, eu preciso amputar o teu braço, para transformar esse braço no remédio que vai curar, bater no liquidificador, e poder dar para o seu filho, ele vai ser curado. Quem daria um braço para um filho? Quem daria 2 braços? Por quê? Porque filho é um grande valor para nós. Sim ou não? E se Deus te pedisse 2 braços, para que vidas fossem salvas, quem daria os braços para que vidas fossem salvas? É de verdade? Ele não está pedindo braço. Ele pede mais. Ele pede o teu coração. Então, quais são os valores? Então, para quem tem um problema com dependência química, com álcool, e entregou o seu coração para Deus. Tem alguém aqui que já venceu a dependência química? Que já venceu a dependência com álcool? Eu bebia também, já fumei no passado. Mas uma decisão de entregar para Deus, apesar de toda abstinência, apesar de toda vontade, é não. Não faço. E às vezes não é fácil viver. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu entreguei uma coisa para Ele. Falei: Jesus, eu entrego para o Senhor a minha vontade. A partir de hoje,
eu não tenho mais vontade. A minha vontade é sua. E às vezes é desafiador. Porque às vezes eu tenho vontade de... mas não é mais minha. Aí eu volto. Resmungo. Às vezes eu sou meio resmunguento, mimizento. Família não pode se manifestar. Mas a vontade ainda é de Deus. Ele é o dono. Porque se no meio desse caminho, de mais de 20 anos servindo a Cristo, eu tivesse feito a minha vontade, eu tinha me arrebentado muito. E às vezes que eu nem faço a minha vontade, eu só penso, ou dou aquela pequena espiada, já é ruim. Então o que tem valor para você? Você seria capaz de dar o seu coração para Deus? Você seria capaz de abrir mão de poder, de dinheiro e da sua sexualidade para servir a Deus? Amém? Já não vi mãos erguidas. Amém? Quem teria? Estão entendendo? Porque é sempre desafiador. Mas são os nossos valores. O que é mais importante para você? O que é mais importante? Então o texto de Hebreus 10, os primeiros versículos, ele fala sobre a lei, o que foi escrito e que nos mostra o que é certo e o que é errado. E aqui no verso 19, o que eu fiz com o celular? Estava com o meu celular aqui, está aqui, cuidando com o tempo, senão amanheço aqui falando com vocês. O que Jesus tem para nós é um novo caminho, amém? E vivo. Um novo e vivo caminho. Então a minha primeira pergunta para você hoje é: quais são os resultados na sua vida hoje de viver para Jesus? O que mudou na sua vida depois que você aceitou a Cristo? O que mudou? O quanto de paz, o quanto de restauração, o quanto de princípios, o quanto de algo precioso hoje existe na sua vida? Quais são os seus resultados? Quais são? Queremos o reino de Deus? A outra pergunta é: qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de você? Quem já sabe o que Deus quer de você? Todo mundo erga a sua mão direita assim, por favor. Repete comigo. Hoje, fico sabendo que a vontade de Deus para a minha vida, uma delas é que eu prego o Evangelho. Fico sabendo outra verdade de Deus sobre a minha vida é que a minha vida seja testemunho do reino de Deus a todos que estão ao meu redor. Já souberam duas verdades do que Deus quer para você, tá bom? Então se alguém perguntar, você já sabe o que Deus quer na sua vida? Às vezes nem tudo, mas algumas coisas a gente já sabe. Sim ou não? Já sabemos. Sabemos. Aonde você quer chegar? Outra coisa que é muito importante, nós precisamos saber o que está acontecendo e nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus aqui, eu não estou me referindo especificamente a ministérios. Deus quer que eu seja pastor. Alguém que tem chamado pastoral? Alguém que tem chamado para a área da música? Qual é o teu chamado? Alguém foi chamado para missões? E eu não me refiro a esse chamado. Não me refiro a essa estrutura da igreja que coloca uns assim, missões, pastor. Mas é o desejo de Deus para que você tenha uma vida, sabe,
todas as áreas da sua vida sejam equilibradas, que te tragam entendimento do que você vive o céu, do que você vive a vontade de Deus, do que você vive em paz. O seu caráter, a sua estrutura emocional, estruturas de relacionamentos. O quanto você se doa para a igreja, o quanto você se doa para as pessoas, o quanto você se volta. O quanto você está longe. Imagina que tem uma linha aqui, ó, que é a vontade de Deus para que você viva, mas de repente essa linha você está vivendo não assim, mas você está vivendo assim. Qual a distância você está? Qual o caminho de volta que você precisa fazer? Fala, pastor, não sei nem como enxergar isso. Vou te dar uma dica. Lembra, eu falei que ia dar umas dicas hoje? Primeira dica: olhe no espelho da sinceridade e seja sincero com Deus. O quanto você fala a verdade e o quanto você mente. Uma coisa simples, não? Não vou pedir para você erguer a mão, mas pense. Quanto de mentira tem nas suas palavras todos os dias? E isso é uma coisa muito simples. O quanto você se impõe na sua personalidade. Isso é uma coisa muito simples. E o irmão lá que precisava perdoar o cara que acusou ele de assassinato. Quantas pessoas têm te acusado de assassinato? Quanta injustiça você viveu. Abusos. E nós ouvimos muito falar sobre abuso sexual. É escandaloso esse tema. Porque isso destrói uma vida. Destrói uma personalidade. Flagela um ser humano a ponto de não ter uma própria identidade. Mas tem outros abusos. Que é o abuso de autoridade. Quando alguém chegou e falou para você: seu burro, seu incompetente, fica quieto. Essas marcas, essas dores que te distanciam. Porque agora você é uma pessoa rude. Quais são os resultados de quem você é? Aonde o seu caráter está fragilizado, desconstruído? Aonde existe mentira, aonde existe insegurança, aonde existe falta de esperança, agressividade ou passividade, rebeldia, manipulação. Aonde existe uma pessoa atormentada por sentimentos maus, desejos iníquos. Existe em você alguma dessas coisas? Talvez a gente está dentro da igreja e às vezes não consegue ouvir. Porque a gente tem uma parede. E tem um texto bíblico, inclusive tem um livro muito interessante que chama Paredes do Meu Coração. É uma parede que você constrói para você não ser ferido por ninguém. Mas também você não é ministrado por ninguém. Você não dá acesso a nem o Espírito Santo. E essa estrutura, essa parede, ela pode ser orgulho. Se não fosse orgulho. Davi, quando ele faz aquela presepada com Urias e Betseba, ele tem um monte de mulheres, mas ele olha a mulher lá do Urias, e ele vai e toma aquela mulher, além de ele tomar, ele engravida aquela mulher, além de engravidar, ele manda matar Urias, e ele ainda fica sem perceber, tamanha destruição que ele está trazendo para a vida dele. Mas quando o profeta Natan chama Davi, e Davi reconhece, a mudança na vida de Davi é o ponto em que ele reconhece o seu pecado, o seu erro. E o ponto de mudança é quando você e eu reconhecemos as nossas dores, a estrutura, a personalidade que está ruim, que não está alinhada diante de Deus.
Quando a dinâmica da sua personalidade, ela é desviada do caráter reto de Deus. Quando a sua mente não está alinhada com a mente de Cristo, mas ela está torta para um lado para o outro. A sua dinâmica de vida, de persona, de personalidade, quem você é. Ah, eu sou assim mesmo. Os mais velhos aqui vão lembrar, quem te ensinou a falar disso assim mesmo? Porque o mundo aí fora está ensinando. Ah, pastor, eu desisti, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quem já ouviu isso? Estão entendendo, gente? Então, o ponto de mudança é quando você reconhece. E Davi, quando ele reconhece esse pecado, ele ora. Quem conhece o salmo que Davi escreve quando ele peca? Salmo 51. Sabe o que ele diz? Davi vai orar. Porque imaginando que ele não se ajoelha, ele se joga no chão. E ele ora assim: Deus, me perdoe e não afasta a sua misericórdia de mim. Ele reconhece a estrutura que ele estava. Ele diz assim: os meus ossos doem. Quem já sentiu dor no osso? Coisa terrível. Dói, ele diz assim: os meus ossos doem. Hoje, se eu fosse fazer uma análise comportamental, eu diria: isso é psicossomático. O que a ciência está descobrindo, irmãos, a Bíblia já diz, que a psicologia, o coach, a filosofia, a psiquiatria, a psicanálise, o que esse povo está descobrindo? A Bíblia já nos ensina há muito tempo. Davi escreve o salmo assim: os meus ossos doem. Os meus ossos doem, Senhor. Ele diz: lava-me com isopo e ficarei curado. E aí lá no meio, no verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus. Quem conhece esse verso? Que é apaixonante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o Senhor se compraz mais no coração quebrantado do que em holocaustos. É assim que ele fala? Mas um coração quebrantado, ele traz holocaustos. Porque de repente alguém fala: não, então eu não preciso mais fazer oferta. Não. Um coração quebrantado, ele oferta, ele ora, ele ri, ele chora, ele ajuda, ele fica no estacionamento como o nosso pastor está hoje, ele ajuda na ceia, ele vai no altar, ele tira um pano, ele faz qualquer coisa. Porque existe um coração quebrantado. O coração quebrantado, ele gera fruto. E não um fruto comprado. O que eu quero dizer com fruto comprado? Eu soube na igreja que a regra é trazer dízimos e ofertas, então eu trago. É isso que Jesus chuta lá no Novo Testamento. E era isso. O povo ia adorar, não porque estava com o coração quebrantado. Mas era porque era uma regra. Falar: vou lá, vou dar a minha oferta. Aí estou com preguiça de levar daqui. Eu compro quando chegar lá na igreja, eu compro lá um negócio e dou. É a mesma história de Isaías capítulo 1. O povo perdeu o entendimento de que é um coração quebrantado que produz a oferta. E não uma oferta comprada de qualquer jeito ou trazida porque é uma regra, é uma lei, porque está escrito. Ah, pastor, isso acontecia na época lá de Jesus. Não. Alguns dos irmãos aqui sabem que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que nós entregamos a igreja e que nós pastoreávamos. Nós pastoreamos mais de 15 anos. E um desses episódios, chegou um casal na igreja que estava com muito problema. E nós trabalhamos com casais durante muitos anos. E aquela mulher, ela chegou tão cheia de si, tão montada na sua arrogância, porque ela queria o milagre, ela queria a restauração, que ela pegou a caneta e ela, pastor Maurício, ela já foi assinando o cheque. Ah, eu vou deixar minha oferta, meu dízimo. Foi a primeira coisa que ela falou. E já foi assinando, foi me entregando. Eu botei a mãozinha sobre o chequinho, empurrei de volta. Não fui mal educado, né? Que não dá para ser. Devolvi o cheque para ela.
E aí eu vi e ministrei. Depois eles foram para a igreja, ela foi lá e deu aquela oferta na igreja, chegou até a igreja aquela oferta. Vocês estão entendendo a diferença? Não venham comprar uma oração. Sabe por quê? Não funciona. Não funciona. Quem já vendeu rádio que não funciona, é isso. Quando alguém vem comprando as coisas de Deus, não funciona. E é até um paradoxo, parece que não combina, né? Mas quando você ora como Davi, com quebrantamento, clamando, Deus me dá um coração puro, um espírito inabalável. Ele está gritando assim, Deus, muda os meus valores, muda meu jeito de ver as coisas. Eu quero ter um caráter reto, eu quero ter uma vida reta. Aí acontece o milagre. Aí acontece, o irmão que nós ouvimos, que a filha voltou a querer ir para a igreja, o pai começou a ligar para orar, a empresa começou a dar dinheiro, tudo funcionou. Mas existe um único caminho. Vivo e novo caminho que é Jesus Cristo. O véu se rasgou. O que nos separava de Deus não separa mais porque Ele foi o sacrifício. Mas existe um caminho, que é Cristo. E nós precisamos ir até a cruz. E a cruz é lugar do quê? De morte. Morte para a velha vida, morte para o eu. Mas tem gente que vai até a cruz. Eu gosto muito dessa algo que Deus me falou há muito tempo, eu repito isso muitas vezes. Que tem muita gente que chega até os pés da cruz, mas não morre. Fica agonizando o vivente. Fica ali agonizando, mas ele não perdoa, ele não abre mão das coisas, ele não se permite viver o novo de Deus. Pastor, mas eu quero, como é que faz? Nós precisamos confessar. Quem está disposto a confessar? Confessar para Deus. Primeiro, confessar os seus pecados, que você lembra. E nós estamos falando aqui de cura nessa noite. Você precisa confessar as suas dores. O que dói? Quem tem filho que está fora da igreja? Dói? Você já falou, Deus, eu já fiz de tudo. Não é isso que Deus quer ouvir, porque Ele sabe. Sabe ou não sabe o que você já fez? E quem já chegou para Deus falou, Deus, meu coração sangra, porque meu filho não está na igreja. Porque o meu filho está se expondo a perigos e dores, ele está se... O meu coração sangra. Fale do teu sentimento para Deus. E não do que você fez. Deus, eu investi, eu orei. Deus, eu vou pagar o encontro para ele ir. Deus, eu vou investir na faculdade. Não, fale do teu sentimento. Tem gente que é muito duro, de uma persona dura. E chega, Deus, porque me fizeram isso, eu perdoo, fulano. Não, fale do teu sentimento. Quais são os sentimentos? Fala, Deus, eu sinto uma dor no peito, pelo que me aconteceu, talvez ontem, ou até 20 anos atrás, ou na sua infância. Quem enviou os filhos aqui para o encontro de crianças? Encontro de juniores. Eles foram ministrados tremendamente lá, né? Coisa linda. Eu não sei quem foi mais, se foi as crianças, se foi a gente estava lá ministrando. Foi algo maravilhoso que Deus fez, né, pastora Rita? Coisa linda. Mas algo que eu aprendi, e que eu quero compartilhar com os irmãos, é que nós precisamos contar para Deus os nossos sentimentos, a respeito das áreas. E aí Ele vai nos dizer como fazer. O que fazer? Não dá para vir sacando um cheque para Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, eu estarei na igreja todos os dias, vou ser fiel com o meu dízimo, eu nunca mais corto o cabelo. Não é isso que Deus quer. Talvez você faça tudo isso depois, por gratidão. Mas nós precisamos reconhecer o que
apesar de toda essa caminhada com Cristo, o que dói. E não falar da circunstância, mas apresentar o teu sentimento. Sabe o que eu descobri? Que Deus cura um coração doído. Quem já sentiu dor? No coração. Eu quero dizer que Deus pode tirar essa dor. Algumas dores que nós sofremos. Quando eu ministro sobre cura, eu posso contar aqui, pastor, o testemunho? É possível? Eu tenho 43 anos. Casado, tenho 2 filhos, esposa que vocês viram aqui. Os meninos que vão aqui também vão estar junto aqui daqui a pouco. Mas quando eu tinha 6 anos, tem alguma criança, tem pais, quem tem filho de 6 anos? Eu tinha 6 anos, minha irmã, quando a minha mãe morreu. E ela deixou 9 filhos. E desses 9, eu era do meio, bem do meio. Quase do meio ali, né? E naquela circunstância toda, eu senti uma dor no peito, que hoje eu sei dizer que é dor, né? Mas eu senti algo assim que me sufocava, que era a morte da minha mãe. Eu escutava uns gigantes, porque eu tinha 6 anos, então todo mundo era gigante. Falando, o que vai ser dessas crianças? Ai, Deus queira que não vire toda prostituta, ladrão. Eu ouvia, tinha 6 anos. E aquilo no primeiro momento me deu muito medo. Porque eu fui embora daquele velório para a casa do meu tio. A minha mãe morreu e eu já não tinha mais a minha casa. Eu já fui morar com o tio. E aquela conversa que os adultos pensam... Gente, criança ouve conversa de adulto. Sabiam disso? E parece que a gente esquece. Porque eu estava no carro, no banco de trás, o meu tio e minha tia, falando da minha vida, a meu respeito, da nossa família. Eu estava lá ouvindo tudo que eles falaram. E mais ou menos assim, como é que a gente vai sustentar mais uma criança? Mas afinal, aconteceu uma tragédia. E a minha mãe morreu no parto. Então aquela dor imensa, primeiro gerou muito medo. Depois eu queria resolver tudo. Comecei a falar com Deus. Deus, me leva e devolve a minha mãe. Fica tudo certo, porque ela vai cuidar dos meus irmãos. Dor, querer resolver as coisas. E depois Deus não fez isso. Aí eu fiquei com muita raiva. E o tempo foi passando. Raiva. Já viu? Quem já viu uma criança raivosa? Você já parou para pensar o que levou essa criança a ter raiva? Qual foi a circunstância? E Deus quer fazer com a gente o que nós devemos fazer com essas crianças. Ouvi-las. Deus quer te ouvir. E depois daquela raiva, eu comecei a ter raiva das pessoas, ter raiva de Deus, ter raiva do mundo, e de repente medo, e foi indo assim. E até hoje. Quem já viu aquela brincadeira que a gente fala, isso aí parece filho e pai assustado? Já viram? Até hoje ainda, eu sei que existe uma cicatriz muito forte no meu coração, a respeito da perda da minha mãe. E todas as vezes que acontece alguma coisa de perigo eminente, de que alguém possa morrer, como é que eu fico? Dá aquele... Aí eu preciso entregar isso para Jesus. Mas são marcas. E se eu fosse contar toda a história, o que a minha raiva me levou a passar, o que o meu medo me levou a passar, o que eu me submeti por outras questões, foram deixando marcas. E lembra que eu falei que existe uma linha daquilo que é o plano de Deus? E existe uma linha do que fizeram com a nossa história. A linha de Deus, e a vida pode ter nos distanciado de Deus. E talvez você aceitou Jesus aqui, mas continua andando nessa linha de baixo. Eu quero te dizer hoje, é tempo de voltar para a vontade de Deus, amém? De ter um coração sarado, de falar das suas dores, de confessar. A palavra de Deus diz assim, peça perdão a Deus para ser perdoado, e uns aos outros para serem
curados. E há situações que nós precisamos falar mais de uma vez. Porque Deus não ouviu? Não, é porque eu não entendi. Porque nós precisamos ir desconstruindo toda aquela parede que construímos no nosso coração e que nos distancia do Senhor. Existe um caminho de volta para esse novo e vivo caminho que o Senhor tem para nós. Quem deseja o novo e vivo caminho do Senhor? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. Eu quero te convidar a você fechar os olhos. Eu quero que você pense no sentimento mais difícil que você enfrentou. Se você já teve a perca de um filho, imagino que esse seja um sentimento muito difícil. Se você já passou por algum abuso físico, emocional, alguém que te achatou a vida inteira, alguém que te destruiu, alguém que foi arrogante com você, eu quero que você pense sobre esse sentimento. E você tem coragem de falar isso para Deus? Falar para Deus sobre esse sentimento? Talvez o que você está enfrentando hoje, talvez o que você está passando hoje, você precisa falar para Deus. Fala, Deus já sabe, Deus não ouve. Talvez você precisa aprender a sentir o coração de Deus. Sabe quando você abraça alguém e você sente o coração da pessoa? Você precisa sentir o coração de Deus. Precisa sentir o ambiente sobrenatural acontecendo. Você precisa sentir o movimento do céu. E permitir que Deus venha com a sua graça, com a sua unção. Que Ele venha com as suas asas. Eu amo o Salmo que diz, Senhor, aquele que se esconde sobre as asas do Altíssimo. E eu gosto de pensar que Deus quer nos abraçar. Aí você vai experimentar aquilo que talvez para você seja uma sombra. Você vai conhecer um pouco mais o vivo e novo caminho de Deus. Quem deseja sentir o coração de Deus e contar a Ele os seus sentimentos, eu quero te convidar para vir aqui na frente. E eu quero que você fale para Deus, rasgando o seu coração. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Dobra o seu joelho aqui na frente. Te fôlego com minha fé e te adorar. Comece a falar com Deus. Jesus, tu és o pão. Comece a falar com o Senhor sobre os teus sentimentos. O que você está sentindo hoje? O que você está sentindo hoje? Diga a Deus, hoje eu sinto muita dor. Talvez você sinta a vontade de gritar. Fala, Deus, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Diga a Deus, ensina-me, Pai. Ensina-me a sentir teu coração. Comece a falar com Deus agora. Fala, Pai, esses são os meus sentimentos. Essa é a minha vida. É isso que eu tenho sofrido. Eu tenho medo. Eu nunca falei disso pra ninguém. De um abuso. Alguém que me tocou. Alguém que me bateu. Alguém que me humilhou.
Hoje eu quero conhecer o vivo e novo caminho. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Fale dos teus sentimentos. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me. Fale com Deus, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Diga a Ele, diga: Senhor, ai, o meu coração, os meus filhos, a minha família, a minha história, Senhor, a minha história, o meu futuro, eu não aguento mais, eu estou a ponto de desistir, Senhor. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado, aonde é o meu lugar, aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia. Eu queria convidar os pastores, pastor Maurício, se eu me permitir, para vir aqui na frente. E os pastores e os obreiros, os quais têm uma autonomia do pastor, vir aqui na frente e só abraçar, só amar, um abraço apertado, gostoso, um abraço de pai, de mãe. Chora junto, chora junto. E uma única oração: Deus, divide a dor desse irmão comigo, divide essa dor comigo, divide essa dor comigo, Senhor. Só isso. Abraço, abraço, abraço. E fila, Deus, divide, Senhor, divide essa dor que consome, esse cansaço, essa fadiga. Diga: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Fale com o Senhor. Levante esse irmão de joelhos e abrace ele. Você que está aí, não só ore. Não é para orar, é para abraçar, é para amar, é para falar: Senhor, divide a dor, divide essa dor, divide, Senhor. Flua esse coração ferido. Tira essa pessoa da caverna, das algemas das dores, e apresente ao Senhor. Faça com que ela possa sentir o coração de Deus. Depois de você falar: Deus, divide essa dor comigo, você fala: Deus, eu apresento todas as dores e peço que o Senhor venha nessa noite trazer, Senhor, restauração, alívio. Trazer alívio, Senhor, e restauração.
Ele está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus. E Ele vai levar toda essa dor. Põe tudo para fora. Põe tudo para fora.